Eu fui para casa e Deus colocou um versículo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Nós temos aí mais 40 minutos só de culto para trazer a palavra e servir a Santa Ceia. Às 8, acho que dá um pouquinho, 40, é uma hora mais ou menos. Salmo 122, o primeiro verso. Sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. O cântico dos degraus de Davi. Só o primeiro cântico, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Eu comecei a meditar neste cântico e ver o que o Espírito Santo de Deus quis falar ao meu coração para que transmitisse à igreja. Certo é que daqui para frente os cultos pentecostais de aperto, de mão, de abraço, de sair correndo dentro da igreja, esse está proibido. Mas o culto pentecostal da nossa alma, que não precisa pular, que não precisa abraçar ninguém, que não precisa ficar tocando em ninguém, esse permanece vivo dentro das nossas almas. E eu comecei a meditar, pastor Herbert, e o Espírito Santo falou comigo como é satisfatório nós que entendemos a palavra de Deus, esse significado de dizer assim: vamos à casa do Senhor, a casa onde tem alegria, a casa onde o Espírito Santo de passeia no nosso meio e enche o vazio dos nossos corações, a casa que tem cura, a casa que tem restauração, a casa que tem alimento para nossa alma. E o salmista, ele expressa este salmo de uma maneira grandiosa, porque ele relata o peregrino a retorno de Jerusalém, e ele vai dizer que o peregrino, quando se aproxima de Jerusalém, a sua alma fica radiante. E eu fui ler Spurgeon, porque Spurgeon faz um lindo comentário de Davi e o peregrino. E Spurgeon vai dizer que Davi se referia dizendo assim, que a felicidade do salmista em dizer este salmo não era simplesmente porque alguém estava dizendo assim, é a casa do Senhor. Spurgeon vai dizer que o salmista, ele endossa dizendo assim, que alguém chega a ele e diz assim: não vá à casa do Senhor, mas vamos à casa do Senhor. Ele está dizendo, não dizendo assim, ó, você vai e eu não. Ele está dizendo, nós vamos à casa do papai, nós vamos no santuário, nós vamos aonde Deus desce e fala com a igreja, nós vamos aonde tem a presença do Espírito Santo, nós vamos aonde nós mergulhamos na graça e saímos radiante pela presença do Espírito Santo. Porque na casa de papai é a liberdade. E Spurgeon, ele escreve nos tesouros de Davi diversas palavras de Davi se referindo assim: eu estou feliz, a minha alma jubila, eu estou alegre, eu estou contente, eu estou se aproximando da casa de papai,
lá onde eu encontro guarida, onde eu encontro alívio, eu estou indo para a casa de papai. Aí vejamos que ele escreve o Salmo 42. Aí vai dizer, Marquir escreve ao cantor Mor, aos filhos de Corá, dizendo assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Aonde ele se refere isso? Dentro da casa. A minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti. Agora veja bem, nós ficamos 3 meses, nem todos, né? Porque alguns ainda conseguiam vir aqui. Nós, obreiros, estava aqui constantemente, mas muitos ficaram 3 meses sem colocar os pezinhos aqui. O último culto, a parede ainda era bege, não estava pintado, não tinha o 3D. Tempo se passou, e a nossa alma como ficou nesses 3 meses sem entrar dentro da casa, aonde o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, lá naquela casa há refrigério, lá naquela casa há alegria, lá naquela casa há cura, lá naquela casa há restauração. Não é mais culto onde nós saímos correndo nos corredores, mas agora é um período onde os cultos têm que ser transmitidos, e mais do que nunca nós temos que se alimentar da palavra que sai do altar. Embora para mim não tenha muita dificuldade, que eu também não sou muito de correr e pular, mas parabéns para quem faz isso. Mas se segure aí, porque no número resumido que nós estamos aqui, eu tive dificuldade para poder dormir essa noite. As horas passavam e eu ficava imaginando como é que seria o culto que nós estamos vivenciando agora, a entrada dos irmãos dentro da igreja. Porque o meu amor pela obra era tanto, porque há 3 meses atrás eu fiz uma reunião, falei assim, ó, eu quero que coloque flores por todos os lugares da igreja. Eu quero que os irmãos se reúnam lá embaixo, e ninguém vai subir ao templo, porque quando eu liberar para entrar dentro do templo, alguém vai tocar uma corneta, dando autorização para que nós subimos cantando, para entrar dentro da casa. Andalabachurianda, calabacharaba, cantalabacai. Como foi difícil esses dias sem ter culto, sem poder ver vocês, sem poder ver as crianças subindo nos bancos, sem poder ver a gritaria, pastor Fábio, das crianças correndo quando descia de lá de cima com as tia, que coisa linda. Aí quando tinha nós não dava valor, mas eu aprendi a dar valor. Cadê as crianças da igreja? Andava churiando, calabachai. Porque uma casa que não tem criança não é casa. A alegria, o vigor, a força daquela bagunça. Quantos dias eu vim para a igreja de manhãzinha aqui, ficava aqui olhando para os bancos, subia aqui, estendia a mão. Deus, volta logo os cultos, pelo amor de Deus. Subia na galeria, eu estendia a mão, Senhor, repreenda esse vírus para que volte a ter culto, porque eu tenho prazer de estar dentro da casa de Deus. Aí o salmista ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? A casa,
Aonde a casa? Aonde a casa? Aonde a casa? Aonde a casa? Por que ir na casa? Porque lá tem o que o mundo não tem. Porque lá Ele nos dá o que o mundo não dá. Porque lá Ele cura onde o mundo não cura. Porém, o mesmo peregrino que estava para adentrar em Jerusalém, relatado por Spurgeon, vai dizer que uma grande quantidade estava cativo, que não tinha alegria de ir para casa. Não tinha mais alegria de entrar em Jerusalém. Spurgeon relata que eles estavam prisioneiros, exilados em si mesmo. E eu fiquei indagando o Espírito Santo, mas por que eles estavam exilados se a casa estava liberada para eles entrar, Jerusalém estava liberado para eles entrar? E o peregrino relata que muitos estavam exilados dentro de si mesmo, porque perderam a vontade, perderam o desejo de ir para a casa de Deus. O distanciamento ofuscou a glória, o distanciamento afastou o Espírito Santo, e com o tempo, ao passar do tempo, eles perderam o desejo. Aí relata Spurgeon, o Salmo 137, vai dizer: e eles, junto aos rios de Babilônia, nos assentamentos, choravam e lembravam, e reclamavam das suas vossas harpas que estava pendurada no salgueiro, porque agora os ímpios diziam: você não canta, você não prega, cadê aquelas melodias que vocês cantavam? Mas eles estavam prisioneiros. Spurgeon diz que eles estavam prisioneiros de si mesmo, e não tinha mais prazer de entrar dentro da casa de Deus. E quantos já se perderam nesses 3 meses de pandemia? Não tem desejo de vir à casa de Deus, não se preocupa mais com o Espírito Santo. Para ele tanto faz como tanto fez, se vai ter culto, se não vai, se vai vir um dia ou se não vai. Aí o peregrino relata, dizendo: mas eu me alegrei quando eu pus os meus pés dentro de Jerusalém, a minha alma jubilou, e eu pude louvar a Deus. Veja bem, como é interessante. Aí eu compreendo que às vezes é necessário nós dar importância ao templo material. Sim, é necessário. Por mais que a igreja seja nós somos a igreja, o templo do Espírito Santo. Mas isso aqui é consagrado a um Deus poderoso, que o Espírito dele desce aqui no nosso meio, invade a galeria dos irmãos da galeria, preenche o coração dos irmãos da galeria, da nave da igreja, que conhece os teus problemas, os teus sentimentos, os vossos desejos, as vossas necessidades, que quando a lágrima cai, ele é o primeiro a colher as suas lágrimas e levar ao trono da glória e dizer: papai, socorre Maria, porque ela está precisando de ajuda. Aí eu vou entender o que Ageu agora começa a escrever a respeito do templo. Porque se o peregrino relata 2 posições, um tinha prazer de entrar em Jerusalém, dentro da casa do Senhor, e o outro não. Agora vem Ageu e diz que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Quero eu entender, e isso eu penso aqui com os meus botões,
que nem todo mundo vai sentir falta, é verdade. Mas os remanescentes de Israel vai sentir falta, está sentindo falta. A sua alma chora por dentro. Porque Ageu vai nos dizer que quando Salomão ergue o primeiro templo, Deus deu tanta importância, mas tanta importância, porque era a planta que ele tinha dado na mão de Davi. E Davi pega a planta, dá na mão de Salomão e diz: não aumenta e nem diminui. É isso que Deus quer e acabou. Não precisa pôr mais banco nem menos banco. Faça do jeitinho que está. Essa é a casa que eu quero. E Salomão vai e ergue. Salomão foi tão abusado, mas tão abusado dentro do protótipo, dentro da planta, dentro da arquitetura, que pegou tudo que tinha de melhor. E às vezes nós queremos fazer o melhor para quem? Para a casa de Deus. É o melhor nas paredes, é o melhor nos corrimão, é o melhor na escada. Para que isso? É para Deus. Para que banco chique? É para Deus. Para que piso bonito? É para Deus. Para que uma igreja linda? É para Deus. Para que tanta coisa bonita dentro da igreja? É para Deus. Deus se importa sim no ambiente que Ele desce. E a Bíblia diz que quando Salomão inaugurou o templo, a glória desceu dentro da casa. Que os candelabros caiu no chão, o sacerdote caiu porque não suportou a glória de Deus. Então eu quero entender que nessa retomada a nossa alma será impactada. Seja impactado pela presença de Deus na galeria, seja impactado na nave da igreja, seja impactado os obreiros pela presença de Deus. Porque é uma segunda fase. É uma segunda fase, sabe por quê? A primeira nós não se importava. Eu vou quando eu quero, eu vou na hora que eu quero, o dia que eu quero, e ninguém tem nada a ver com isso. Aí Deus foi lá, fechou a torneira do céu e disse: eu vou cerrar o mundo. Eu vou parar as nações, vou mexer com o planeta. E de repente nós não poderíamos mais ir para a casa de Deus quando nós queria. Quando nós falar, batia no peito e dizia assim: eu vou obedecer o pastor, nada. Eu vou o dia que eu quero. Quem manda na minha vida sou eu. Se eu quiser ir na segunda eu vou, se eu quiser ir na terça eu vou. E de repente Deus vai lá, serra e diz: agora, nem tu e nem ninguém. E 90 dias começou a bater no nosso juízo o desejo de entrar na casa de Deus, o desejo de poder correr e abraçar Neemias. Eita, Neemias, como sinto falta daqueles abraços. Quantas e quantas vezes nós estávamos em casa e desejávamos ter outro congresso como nós tivemos das irmãs. Igreja lotada, abarrotada, jovens cantando, irmãs cantando, todo mundo se abraçando. E hoje está dizendo: tu fica longe de mim e eu fico longe de tu, para não pegar nenhuma bactéria, nenhum vírus. Deus está nos ensinando que não é do nosso jeito, não é da nossa vontade. Ele tem o controle de todas as coisas. E quando Salomão inaugura com aquele povo o templo, a glória foi tanta, que quando o coral se levanta, a orquestra se levanta, né? Asaf rege o coral, com a batuta do seu avô, com a vestimenta do seu avô, coisa linda, linhos de ouro, batuta de ouro. E quando ele colocou aquela peninha assim, fez assim, a glória de Deus desceu dentro da casa. Nós cantamos aqui, a glória de Deus mexeu com os nossos corações. Onde guiar-me, meu Senhor?
aonde eu irei, meu Senhor? Aí o tempo se passa. Aí Ageu vai dizer que o tempo passa, o templo foi destruído. O povo levou o ouro, rombou as portas, quebrou o palácio. O templo foi... Passa-se um período. Deus levanta agora um novo povo, uma nova geração para dizer assim: eu quero a minha casa de volta. E sabe o que o Espírito Santo está falando para mim? Que Ele quer a casa dele de volta. Essa casa que você anda dentro dela, Ele quer ela de volta. A Bíblia diz que quando eles se reúnem, Ageu 2, o povo veio, mas veio triste. Veio cabisbaixo. Não no mesmo vigor da geração passada, mas essa nova geração, que agora vai reerguer o templo, a história vai dizer que o povo não tinha a mesma dinâmica, não tinha a mesma fé, não tinha o mesmo poder aquisitivo, não tinha o mesmo vigor, não tinha a mesma esperança. E isso é bíblico, porque Ageu vai narrar aqui uma fala que eu vou dizer. Porque não bastava agora eles estar reconstruindo um novo templo, mas precisava ter alegria. E era o que Deus queria. Porque Deus está dizendo assim: não basta vocês erguer uma casa para mim, precisa ter alegria no coração de me servir, precisa ter prazer de andar com a Bíblia, precisa ter prazer de dizer: eu sirvo um Deus de Israel que vela pela minha alma. No entanto, Ageu vai dizer que quando eles constroem o templo com a ajuda de Maria, de Chiquinha, porque a Chiquinha vendeu o que tinha, o azeite que tinha, comprou de tijolo, levou lá para o sacerdote e disse assim: coloca aí na construção do templo. O outro pegou o que tinha, vendeu e disse assim: Deus mandou vender e colocar na construção do templo. No entanto, quando eles acabam a construção, Deus aparece para uma reunião. É bíblico, Ageu capítulo 2. E Deus se preocupa com eles. Porque dentro deles, o comentarista vai dizer que Deus faz 3 promessas. Veja bem, como que Deus poderia fazer 3 promessas para uma geração que havia acabado de levantar um templo? O povo era para estar radiante, o povo era para estar pulando, dando glória, o povo era para estar muito feliz. Aí Deus vem, porque Deus ouviu a murmuração do povo, o texto vai dizer. Porque o povo dizia: a casa que nós temos hoje nem se compara com a que tinha antigamente. A casa de Salomão tinha ouro. A casa de Salomão tinha prata. A casa de Salomão tinha jaspe. Mas, no entanto, a Bíblia relata que Deus desceu na inauguração. Depois não tem relato de descida de novo. Agora, quando eles acabam a construção, Deus vem e diz assim: não cochieis em 2 pensamentos. Para que vocês não fiquem tristes por ter uma casa inferior à do passado, eu faço 3 promessas. Primeiro, o próprio Deus estará com eles para garantir o cumprimento de todas as promessas em segurança. Se Deus prometeu, meu amigo, descansa. Se há uma promessa, descansa. Se Deus falou, descansa. Aquieta-te, acalma teu coração. Se o Todo-Poderoso disse: eu estarei com vocês,
de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no outro dia de manhã novamente, de tarde, aonde for eu estarei, porque é promessa. Segundo, o comentarista vai dizer que o Espírito de Deus permanecerá entre eles. Olha, aqui é muito forte. Nos dias é muito forte. Olha aqui para mim, por que é muito forte isso? Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus não habita onde tem pecado, em templos impuros. Que o Espírito de Deus não habita entre fofocas, em murmurações, mas que o Espírito de Deus habita aonde tem comunhão, aonde tem louvor, aonde tem prazer, aonde tem glória, aonde tem aleluia, aonde um levanta a mão para agradecer, para louvar. Aí o Espírito de Deus está ali. Então eu quero entender dentro do texto que esse período que eles passaram, o Espírito de Deus estava porque lá tinha glória. Lá tinha aleluia, lá tinha louvores, lá tinha cântico, lá tinha comunhão, lá os irmãos poderiam abraçar e dizer: eu olho na tua cara e digo que eu te amo de verdade. E terceiro, e eu vou finalizar porque nós temos depois 20 minutos para servir a ceia. A terceira promessa seria a glória da última casa. Seria maior, João Paulo. Meninas, irmãs, a glória da última casa seria maior. Se lá na primeira teve 50 curas de aleijado, 100 curas de cego, agora teria 200. Tudo em dobro. Eita, é forte demais. Porque Deus está dizendo que a glória da segunda casa. Então eu quero entender, se aquele passado todo te perturbou, Deus está dizendo: chega, agora é tempo de viver as promessas, agora é tempo de viver a bonança, agora é tempo de viver a cura, a restauração, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então alegra a sua alma, alegra seu coração, o teu espírito, e glorifica a Deus, porque Ele está presente no nosso meio. A glória da segunda casa. Quantos lares nesse período, 90 dias, destruído? Quantas panelas de pressão voaram? Quantos divórcios aconteceram? Quantos feminicídios? Quantos pais saíram de dentro de casa? Mas Deus está dizendo para nós que entramos em Jerusalém, está dizendo: eu estou contigo, eu estou na tua casa, eu estou na tua família, eu estou na vida dos teus filhos, ninguém vai se perder, ninguém vai morrer, porque eu, Todo-Poderoso, eu sustento com a minha mão. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, então descansa. Descansa. Há um Deus que cuida de você. Descansa, há um Deus que vela por você. Descansa, há um Deus que está trabalhando ao teu favor. Descansa, porque enquanto nós estamos preocupados, porque nós somos carne, né? Fadiga, esses negócios, o Todo-Poderoso está dizendo assim: ó, descansa, eu estou trabalhando. Descansa, descansa. A Bíblia nos diz que Deus preparou um anjo para que fique ao nosso lado. 24 horas. E os anjos de Deus não dormem, não cochila, não vacila. Os anjos de Deus, Ele está atento 24 horas, dizendo: eu estou protegendo, eu estou livrando, eu estou guardando. O inimigo prepara laço, o inimigo prepara tanta coisa, e Deus está dizendo: nela tu não toca, nele tu não toca. Na quinta-feira,
Eu vim da sede, era quase 10 horas. E eu deixei meu pai na casa dele e logo na esquina tinha uma macumba. Fizeram uma macumba bem grande. Acenderam um monte de vela lá, colocaram galinha, farofa. E essas palavras veio ao meu coração. Não adianta o inimigo se levantar. Não adianta o inimigo fazer macumba. Não adianta o inimigo acender vela preta, amarela. Há um anjo protegendo você, dizendo, olha, não adianta, ele é escolhido, ele é protegido. Não adianta amarrar na boca de sapo, não adianta gastar dinheiro com farofa. Quando bate lá no inferno, Satanás diz, esse eu não posso tocar, com esse eu não posso, porque ele pertence ao outro lado. Descansa o coração, irmãos da galeria, descansa o coração, irmão das naves da igreja, descansa o coração, obreiro. Não há macumba que pega, não há sapo, nome dentro da boca de sapo que vai atentar a sua vida. Há um Deus poderoso que vela pelas nossas almas. Teve um período, Herbert, logo quando eu casei, eu não podia ver uma macumba. Eu chegava lá e chutava tudo. Se tivesse dinheiro, eu catava. Descia do carro, trabalhava na telefônica, descia do carro, repreendia, orava, Senhor, repreende para quem for. Se for separação, repreende. E não podia ver uma. E quando você começa a mexer no mundo espiritual, você tem que estar preparado. E por longos anos eu não podia ver uma que eu já ofuscava Satanás. Porque a Bíblia diz que nas minhas mãos tem o quê? Tem o quê, igreja? Por que tem poder? Porque o Espírito de Deus está sobre mim. Está sobre você. Então não aceite essas coisas na tua casa, não. Não aceite palavra contrária, dizendo, tu vai morrer, Deus te amaldiçoou, está repreendido no nome de Jesus. Porque a glória da segunda casa é maior. Deus prometeu bênção e saúde e prosperidade. E o tempo se passou. Aí o inimigo começou a lançar seta. E a seta que vinha uma mais forte que a outra, quando você está de joelho, você vai combatendo. Mas chega um período que você vai se cansando. Você é carne. Você é homem. Uma noite não quero orar porque estou muito cansado. Vou passar direto. Essa semana não vou jejuar. Já jejuei a semana passada, vou passar direto. E nessas passadas direto, Satanás, com as flechas. E aquilo mexeu. Fui cometido com depressão. Satanás me pegou, me levou na janela para me pular do 12º andar. Quase acabou com a minha família, num acidente de carro. Quase matou todo mundo de uma vez só, indo pregar em Minas. O carro deu PT, acabou com tudo. Aí o Espírito Santo foi lembrando a minha mente, dizendo assim, aquele que começou uma guerra, não pode voltar para trás. Aquele que se armou poderosamente, não pode recuar. Aquele que tem chamada não é chamado, aquele que tem chamada, não chamado, o que tem chamada, ele suporta, ele é escudo para a família. Depois de quase o inimigo ceifar a minha vida, eu entendi que o meu propósito era voltar de novo a batalhar. Porque quando nós não batalhamos, fazemos igual Davi fez. Quando não sai para a batalha, sai para o pecado. E o salário do pecado é a morte.
E Deus está dizendo, então levanta a tua bainha, a tua espada e volta a batalhar. Volta a lutar. E eu entendi que o meu chamado com Deus é para repreender. E agora onde eu vejo uma macumba, eu estou lá, Senhor, repreenda. Parei o carro, passei bem devagarzinho, assim, quase parando, estendi a mão para o lado de fora, Senhor, quinta-feira à noite, repreenda, seja para quem for, no nome de Jesus, está desfeito, gastou dinheiro à toa. Satanás, você perdeu, porque o meu Deus é maior. Então eu quero profetizar sobre a sua vida nesse exato momento. O meu Deus é maior, o meu Deus é maior, o meu Deus é maior, o meu Deus é maior. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus faz 3 promessas e usa Ageu, dizendo que a glória da segunda casa seria o quê? Maior. Descansa. Tem promessa não chegando, já se cumprindo em tua vida. Descansa. Se preocupa não. Se preocupa não, há um Deus que guarda, há um Deus que vela, há um Deus que cura, que transforma. Esse Deus está aqui nessa noite. O peregrino diz que quando ele entra dentro de Jerusalém, a sua alma se rasgava de alegria de poder dizer, eu consegui entrar, eu consegui chegar, eu consegui estar dentro da casa, para bem dizer, enaltecer o Todo-Poderoso. Então se você puder levantar sua mão aos céus e dizer, muito obrigado Senhor, porque eu consegui, durante esses 90 dias eu consegui, durante esses 90 dias eu consegui entrar dentro da tua casa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue nos abençoando grandemente, porque Deus é maravilhoso. E eu fecho essa palavra nessa noite com o próprio salmista. Mas me lembra agora o Espírito Santo, olha só que coisa engraçada. Que quando Daniel estava dentro do calabouço, rodeado pelos leões, e no dia seguinte o rei gritou, Daniel, Daniel, será que o Deus a qual você serve pôde te livrar dos leões e poupou a tua vida? Daniel responde, vive, ó Deus, e vive, ó Rei, o meu Deus me livrou dos leões, o meu Deus me livrou dos leões. E o mais bonito, Herbert, foi que eu vi dentro do livro que eu estou lendo, que ele diz assim, e viu Deus que em mim e em ti não houve iniquidade nenhuma. Isso é lindo, irmãos. Viu Deus, julgou Deus, pôs na balança Deus, que nem eu e nem você teve iniquidade, por isso que ele desceu. E o salmista, eu fecho a mensagem no Salmo 51 e o verso 10, ele diz assim, pode tirar tudo, tira o ouro, tira a prata, tira a casa, tira o reinado, tira tudo, mas não tira de jeito nenhum o desejo da tua salvação. Tira o ouro, tira o poder, tira tudo, mas não tira o desejo de eu poder dizer, eu te amo, obrigado pela salvação,
Tira a fazenda, tira as medalhas, tira o posto, tira a família, tira os filhos, porque já tinha tirado a espada, já estava dentro da casa dele. Ele diz: pode tirar tudo, mas não tira aquela alegria que eu tinha de dizer: eu te sirvo, eu te venero, eu te amo, o Senhor é a melhor coisa que eu tenho. Então permita Deus tirar tudo, mas não permita que Ele tire a alegria de estar na casa do Senhor para servir e bem dizer o Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus.